A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Vamos estar com mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Muito boa tarde. E o tema desse estudo de hoje é os 7 Espíritos de Deus. Amém, meus irmãos? Já quero convidar os irmãos para pegarem as vossas Bíblias. Vamos estar lendo no livro de Isaías. Isaías capítulo 11. Para iniciarmos nosso pequeno estudo, Isaías capítulo 11 e versículo 2, que diz a palavra do Senhor: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém, queridos irmãos? Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças lhe damos, Senhor, por mais esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, venha tomar a direção deste pequeno estudo, ó Pai, que nossas vidas, Senhor, venham ser edificadas, transformadas pelo poder da Tua Palavra. É assim que eu lhe peço e agradeço mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos, queridos ouvintes, louvado seja o nome santo do Senhor. Nesse texto sagrado, louvado seja Deus, nós vamos aprender sobre os 7 Espíritos de Deus, os quais venham revelar a plenitude do Espírito Santo. Plenitude, louvado seja Deus, significa ser inteiro, completo, na sua totalidade, integridade, semelhante à perfeição. Os 7 Espíritos de Deus simbolizam a perfeição absoluta do governo divino sobre o mundo. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui, neste verso de Isaías capítulo 11, verso 2, vai dizer que o Espírito do Senhor é o primeiro dessa lista, porque o Espírito do Senhor, ele é a raiz e o tronco espiritual, de onde procedem toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Aleluia! Em Efésios, louvado seja Deus, capítulo 4. Aleluia! Efésios, capítulo 4, verso 4, diz assim: Há somente um Espírito. Portanto, os 7 Espíritos de Deus revelam a multiforme, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 4. Louvado seja Deus. E versículo 5, que diz assim: E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, aqui essa multiforme manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E no texto a qual nós lemos em Isaías, vai revelar, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, revelar sobre o Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo, a qual é o tronco, é o rebento, é a raiz, é o renovo de Jessé. Louvado seja Deus, onde repousará estes 7 Espíritos. Convido os irmãos também para abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 4.
e versículo, louvado seja Deus, verso 18. Verso 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor, o Senhor Jesus revela o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Louvado seja Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui, louvado seja Deus, o Espírito do Senhor sobre o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, a qual quando ele estava, aqui na terra como um homem, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Amém, meus queridos irmãos? Louvado seja Deus. Então o próprio Jesus, ele se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos, aleluia, dar sequência. Aleluia, louvado seja Deus, dos 7 Espíritos de Deus. Falamos um pouco sobre o Espírito do Senhor. Agora vem o Espírito de sabedoria. Louvado seja Deus. Vamos ler, aleluia, 1 Coríntios. Glórias a Deus, 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Louvado seja Deus. A sabedoria, queridos irmãos, queridos ouvintes, é a capacidade de julgar corretamente as coisas. O Espírito Santo é o grande agente da sabedoria. Vamos ler Isaías capítulo 40, para a glória do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 13 e 14 diz assim: louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? O apóstolo Paulo, também lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 33 em diante, também citou essa passagem, louvado seja Deus, a qual o profeta Isaías, no capítulo 40, também fez menção, que diz assim, no capítulo 11, verso 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Louvado seja Deus.
Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 16, o apóstolo Paulo também fez menção, do espírito de sabedoria, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos, aleluia, nesses versos, o sentido. Louvado seja Deus da sabedoria divina. O nosso Deus é um Deus supremo. Ninguém o instruiu ou o guiou, mas seus planos, aleluia, são dele. E todos foram formados sozinhos. Aleluia, louvado seja Deus. E como esses planos são infinitamente sábios, como ele não depende de ninguém para sua formação ou execução. Louvado seja Deus. Seu povo, louvado seja Deus, pode ter a confiança nele. A igreja de Cristo tem que ter essa confiança e acreditar, que o Senhor, ele será capaz de executar todos os seus propósitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em 1 Coríntios também, louvado seja Deus, capítulo 12, e verso 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Então, o Espírito Santo é aquele que distribui, às igrejas o dom da palavra de sabedoria. Lá no livro de Êxodo, capítulo 31 e verso 3, o Senhor, o próprio Deus, encheu a Bezlael do espírito de sabedoria e de entendimento. E em Deuteronômio 34, verso 9, diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele vai, o Espírito Santo de Deus, ele vai repartir, para cada um segundo a tua santa e perfeita vontade. Em Efésios capítulo 1, verso 8, está escrito que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O Espírito agora, a qual vamos estar falando, aleluia, é o Espírito de entendimento. Louvado seja Deus. Vamos ler novamente, em 1 Coríntios, capítulo 2, louvado seja Deus, e verso 10. Vamos ler, que vai dizer assim: mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia! O entendimento, louvado seja Deus, é a capacidade intelectual de entender perfeitamente as coisas. O Espírito Santo é o grande agente do entendimento e do discernimento de todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, vale a pena, louvado seja Deus, nós buscarmos do Senhor, os dons espirituais, a qual o Senhor, aleluia, o teu Espírito vai repartir, para cada um segundo a tua vontade. Louvado seja Deus. Em Daniel, capítulo 2 e verso 21, vai dizer que Deus é o que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Louvado seja Deus. Ainda em Daniel, capítulo 5, verso 11, louvado seja Deus, está escrito assim:
Aleluia. Vamos ler Daniel, capítulo 5, e versículo 11 em diante. Vai dizer assim: há no teu reino um homem, no qual o Espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Então nós vemos, queridos irmãos, nesta passagem, que o jovem Daniel, ele recebeu, louvado seja Deus, essas virtudes do Espírito Santo. O Senhor derramou sobre a vida de Daniel, louvado seja Deus, a sabedoria, o entendimento, a qual a cada um de nós também, para sermos, aleluia, louvado seja Deus, para nós executarmos as obras a qual o Senhor coloca em nossas mãos, é necessário nós buscarmos do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, para que, aleluia, aleluia, tudo que formos fazer, louvado seja Deus, venha ser bem sucedidos, venha ser bem aplicado, louvado seja Deus, para a honra e a glória do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele, aleluia, quer usar, aleluia, os vasos, louvado seja Deus, na casa do Senhor, aleluia, na ministração da palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Mas é necessário, aleluia, e cabe a cada um de nós buscarmos na oração, buscar, aleluia, no jejum, na leitura e meditação da palavra do Senhor, porque a própria palavra do Senhor, louvado seja Deus, é a boca de Deus falando conosco, é ela que nos dá, aleluia, o entendimento. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos, aleluia, aqui escrito, que até os pagãos, louvado seja Deus, reconheciam que Daniel possuía uma capacidade divina e sobrenatural para entender, para decifrar, para desvendar e interpretar, os enigmas mais difíceis que poderia existir. Então esse dom vem de Deus, louvado seja Deus. O Senhor derramou sobre a vida de Daniel esse espírito de entendimento, de sabedoria. Aleluia, glórias a Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 9, está escrito que nós devemos também transbordar do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amém, queridos irmãos? Vamos dar continuidade no quarto Espírito de Deus, que é o Espírito de conselho. Louvado seja Deus. Ali no livro de Isaías, a qual lemos no capítulo 40, estava dizendo no verso 13 ao 14, que o conselho é o parecer correto e perfeito sobre o que se deve fazer. O Espírito Santo de Deus, ele é grande e conselheiro. Vamos ler também lá no livro de Jó, capítulo 12,
e versículo 13 diz assim: calai-vos perante mim, deixai-me falar, e venha sobre mim o que vier. Louvado seja Deus. Então nós vemos, aleluia, que com Deus está a sabedoria e a força. Louvado seja Deus. E Ele também tem conselho e entendimento. No livro de Salmos, capítulo 33, louvado seja Deus, e verso 11, está escrito assim: louvado seja o nome santo do Senhor. 33, verso 11: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. E nós vemos também, em Isaías capítulo 28, louvado seja Deus, capítulo 28, verso 29, aleluia, Isaías capítulo 28, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Isaías capítulo 28, e versículo 29. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Então o Senhor, Ele é maravilhoso em conselho. Amém, meus queridos irmãos? Louvado seja Deus. Muitas das vezes, nós se encontramos indecisos. Louvado seja Deus naquilo a qual nós precisamos, aleluia, decidir, resolver. Louvado seja Deus, e muitas das vezes nós vamos à procura, de conselho de pessoas ímpias. Louvado seja Deus, e acabamos, aleluia, nos prejudicando, em receber conselhos ímpios. Louvado seja Deus, mas o verdadeiro conselho, ele vem do Senhor. Louvado seja Deus. Então, se necessitamos, aleluia, louvado seja Deus, de um conselho, nada melhor que dobrarmos nossos joelhos e pedir conselho do Senhor, que Ele é maravilhoso em dar conselho, é o verdadeiro conselheiro para a nossa vida. Amém, queridos irmãos? Vamos dar continuidade, louvado seja Deus, com o quinto espírito, que é o espírito de fortaleza. Vamos ler Efésios capítulo 3. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vemos, louvado seja Deus, que a fortaleza, ela é um lugar de segurança máxima e de proteção. E o Espírito Santo de Deus é esse agente da fortaleza e do poder, como está aqui em Efésios. Vamos ler também no livro de Salmos, capítulo 91, e verso 2, que diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, no momento de nossa angústia, no momento da nossa aflição, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos ler também no livro de Naum, capítulo 1 e verso 7, que diz assim: Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então a palavra de Deus é bem clara, em nos afirmar que Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Então o nosso Deus, Ele conhece, o intento de cada coração e sabe exatamente aqueles que confiam
no seu poder, no seu agir. Amém? Em Isaías, capítulo 59, está escrito assim, capítulo 59, versículo 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vemos, aleluia, a fortaleza vindo do Senhor, né? Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos em 2 Timóteo, livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1 e verso 7 está escrito assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Louvado seja Deus. Nós vemos, a qual lemos Isaías 59, né, que o Espírito do Senhor, ele arvorará, se levantará, né, contra, louvado seja Deus, todos aqueles que, aleluia, que são inimigos. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor está dizendo que não nos deu o espírito de temor, né, mas de fortaleza. Aleluia, louvado seja Deus, para que nós venhamos, né, nos sentir seguros, aleluia, firmes, louvado seja Deus, fortes, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Amém, queridos irmãos? Vamos estar também, né, entrando no penúltimo Espírito do Senhor, que é o Espírito de conhecimento. E como o louvado seja Deus, longo esse estudo, então vamos dar continuidade no próximo áudio. Amém, queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, né, em mais um estudo da Palavra de Deus. Vou estar finalizando este estudo, né, na segunda parte, amém? Que Deus abençoe, fiquem todos na doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus.